Alô, turma do canal Coisas da Bola. Que bom novamente estar junto com vocês para mais um vídeo do canal. Canal esse que estou compartilhando a minha passagem pelo mundo do futebol e tendo também o privilégio de reencontrar amigos, pessoas que me ajudaram na minha carreira, que foram importantes. A carreira da gente em qualquer setor, né? Seja no futebol, seja em qualquer atividade, ela é nunca feita só. Sempre tem alguém que te ajuda, né? E quando se criou o canal Coisas da Bola, justamente essa era a finalidade, de eu contar, fazer resenha com amigos, relembrar coisas que aconteceram, coisas positivas, coisas negativas, mais coisas positivas, né? É o que eu levei da minha carreira, foi mais coisas positivas do que coisas negativas. E o canal tem uns quadros aí que se conversa sobre futebol, se conta história, se mente bastante por aqui, né? E também uma maneira que eu encontrei em alguns quadros criados, como esse, por exemplo, né? Onde eu tento prestar a minha singela homenagem, o meu agradecimento àquelas pessoas que me ajudaram na carreira, como eu falei até então. Então, esse quadro aí é os quadros Meus Preparadores Físicos, né? Seja como atleta, seja como técnico. Então, eu estou buscando esses profissionais de uma área tão importante dentro do futebol que faziam eu correr, né? Me ajudaram a correr, ter fôlego, me ensinaram os atalhos para não perder muito peso. E o último vídeo que eu fiz foi com o meu primeiro preparador físico como técnico. O meu primeiro clube foi São Borja. Na época não tinha um preparador físico, tinha um ex-atleta que estava iniciando uma atividade, mas mesmo assim levei ele junto comigo até o fim da minha passagem lá. Depois cheguei no Santa Cruz, que foi meu segundo clube, e aí sim, aí trabalhou comigo o meu primeiro preparador físico profissional, que foi o Basto, Paulo Basto, foi o meu entrevistado do vídeo passado, foi meu primeiro preparador físico como técnico. E hoje, logicamente que eu teria que buscar aquele que foi o meu último preparador físico como jogador. Cara, esse cara me pegou já no fim, com 31 anos. Naquela época, a gente já era chamado de velho, né? Não aí, confesso que no Inter Santa Maria, onde a gente trabalhou, e que foi o meu último clube, eu honestamente só tenho que agradecer. Eu nunca ouvi da arquibancada, vai para casa cuidar dos netos, porque naquela época, com 31 anos, a gente era taxado de veterano. E comigo isso aí em Santa Maria, graças a Deus, nunca aconteceu, e eu pude até levar em frente a minha carreira, até porque eu já tinha parado, né? Quando eu recebi o convite do Tadeu Menezes, que também foi meu último treinador, para fazer parte de um grupo que a gente vai conversar, porque esse professor que está junto comigo aqui fazia parte do meu último clube e foi meu último preparador. Pô, que prazer te ter por aqui, meu amigo Flávio Pereira, o Vela. Todo mundo conhece como Vela e eu vou chamar de Vela. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tranquilo, tudo bem, Cacau. É um privilégio estar conversando contigo nesse teu programa, né, que são Coisas da Bola, e já tinha ouvido falar, não é, desse teu engajamento, né, de trazer pessoas que foram importantes para ti, mas eu te digo de coração que tu também fosse importante na minha caminhada como preparador físico, em razão de que tu trouxesse toda uma experiência que não foi só do Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas de outros clubes do interior que tu tivesse uma atuação honrosa e pela responsabilidade que tu tinhas como um jogador profissional, e de acordo com o que tu estava me falando, né, já em fim de carreira, e foi teu último clube, e foi admirável a tua participação aqui, porque se o torcedor ele não tinha queixa nenhuma em razão da tua idade, por ser veterano, com certeza, nós também não tínhamos, né? A dupla da comissão técnica, no caso, o Tadeu e eu, porque tu fosse um cara que foi um exemplo para aqueles jogadores que estavam sendo guindados para o profissional na época, e tu fosse uma pessoa que orientou eles
em termos de colocação e principalmente em termos de conduta de um jogador profissional, de um atleta profissional que tu fosse. Então, isso aí valorizou muito o meu trabalho, porque eu penso que tenha sido no segundo ou terceiro ano que eu estava no Inter, e todo atleta que chegava no Inter e que já tinha passado por diversos clubes, nós sempre ficamos com uma incerteza em relação a se ele vai se adaptar ao trabalho que nós tínhamos organizado naquela época, naquele clube, e tu fosse uma pessoa que se adaptou, uma pessoa que, além de ter suas responsabilidades, tu é um cara muito feliz, muito alegre, e eu percebo que tu continua sendo um homem assim também. Então, isso é bom, porque isso aí aumenta a nossa longevidade, né? Porque eu também não sou uma pessoa de primeira fervura, tenho umas quantas fervuras, e a minha vida ela é alicerçada em termos de ter uma conduta legal e ser alegre também, para que as pessoas que estejam no nosso meio, como era o nosso meio do futebol, eles também se sintam felizes, alegres e façam o seu trabalho como deve ser feito. É verdade. Pô, tua palavra realmente entra mais ou menos dentro de tudo que eu penso sobre essa vida, principalmente futebol. O futebol é um mundo paralelo, né? É um mundo totalmente diferente. A gente conhece pessoas verdadeiras, a gente conhece pessoas falsas, a gente é rodeado de muitos companheiros, mas no meio desses companheiros a gente também, se for um pouquinho inteligente e prestar atenção no dia a dia, a gente conhece também os amigos, né? Então, por isso que o futebol é interessante. Tudo bem, casualmente, né, professor? Nós trabalhamos juntos aí no Internacional Santa Maria, temos conversando há poucos dias atrás, o Inter Santa Maria voltou, né, ao futebol profissional, ao futebol gaúcho, à Série A do futebol gaúcho, depois de muito tempo. Puxa vida, o Internacional não pode ficar tanto tempo assim fora da elite, porque Santa Maria é uma cidade, embora tenha pessoas de tudo que é lado, até por causa das faculdades, né, são pessoas que gostam de futebol. Eu assisti o último jogo do Internacional. Pô, estava lotado o estádio, né? O torcedor estava ali esperançoso e graças a Deus que o pessoal conseguiu. Parabéns ao Internacional, parabéns aos torcedores do Internacional que prestigiaram, aqueles que estão fazendo o clube hoje, né? E isso aí deixa a gente orgulhoso, porque a gente teve uma pequena parcela de contribuição também dentro desse querido clube, que nem a gente fala no grupo que a gente está junto, né? O querido Coloradinho. Mas, professor, me conta aí, para quem está conhecendo hoje o Flávio Pereira, o Vela, da nossa época, logicamente vão lembrar, os que estão chegando agora no canal Coisas da Bola, querem conhecer um pouquinho de como chegou o professor Vela no futebol. Bom, eu me formei aqui na Universidade mesmo, de Santa Maria, e logo que eu me formei, eu tinha algumas propostas para sair daqui, porque o meu métier inicial era o basquetebol. E em 1979, como eu morava na casa do estudante aqui na universidade, eu fazia muitos cursos de férias. E numa dessas, a universidade já tinha entrado em férias e eu ficava na universidade para fazer esses cursos. E um dia eu vi que o Valdir Garcia, que foi goleiro aqui do Inter, também foi preparador físico do Inter, e ele tinha assumido em 1979 para 80 a direção de futebol do clube, do Inter SM. E vi que aquele sujeito foi para as quadras de basquetebol lá, e eu estava sozinho. Digo, o que esse homem quer aqui? E daí o Valdir: Vela, eu tenho uma proposta para te fazer. E eu digo: proposta? Tem alguma proposta para sair daqui? Eu digo: olha, eu tenho algumas para sair para Santa Catarina, Paraná, porém, vamos ver o que tu tens a me propor. Aí ele me diz: olha, eu estou assumindo a direção de futebol do Inter e eu indiquei teu nome lá para ser preparador físico. Tu sabe, Cacau, que eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pensar, não em ti, porque tu nem estava nos planos do Inter ainda, porque isso aí foi em 1979 para 80. Mas as primeiras pessoas que vieram na minha cabeça
foi o Tadeu Menezes e o Donga. Eu não sei por que porque eu assisti os jogos aqui, né? Por não sei por que veio na minha cabeça esses dois sujeitos. Pá, mas eu vou lidar com esses veteranos aí, né? Eu tenho uma vivência muito grande no futebol. Eu fiquei receioso, mas aí ele me convenceu. Ele me convenceu, mas eu já tinha uma certa experiência no futebol, porque tu talvez não saiba, não é? Eu joguei 2 anos futebol profissional antes. Eu era novinho, tinha 15, 16 anos. Joguei no Saviana de Uruguaiana, porque eu sou natural de Uruguaiana. E eu, como era um negão grandão, assim, era zagueiro, né? E eu jogava dos dois lados, tanto de quarto zagueiro, né? Porque se tinha e zagueiro central. E daí eu fiquei 2 anos no meio do futebol, mas era mais interior, Santa Maria estava muito mais avançado. E daí eu aceitei o convite e comecei a trabalhar no Inter em 1980 e fiquei até 1985. Fiquei 6 anos lá e foi uma experiência fantástica, no sentido de que esse submundo, como dizem, né, os livros, né, do futebol, e pessoas que te batem nas costas muitas vezes e aquilo não é leal, não é uma coisa, não é concreta de absolutismo amigável, né? Então isso aí tudo eu passei por essa experiência, mas a experiência com jogadores falsos eu nunca tive. Eles podiam ter me dado algum migué numa maratona, não é? Em vez de dar 10 saltos, davam 8 saltos e não é? E sentia uma dor aqui ou ali, mas isso aí é natural de quem é submetido a uma atividade física naquela época muito intensa, né? Então, tu tens que ter um olhar diferente. Eu tinha um olhar diferente para vocês, nesse sentido, porque não é tanto a questão prática do jogo em si, da preparação física, e sim a questão mais psicológica, do entender o profissional que está ali, que muitas vezes ele chega ali com uma série de problemas, não é? E que tu não sabe o que está passando com ele. Então, tu tens que ter esse olhar diferenciado. Então, a minha chegada no Inter foi assim, né? E eu gostei. Quando eu saí, em 1985, eu fiquei meio desnorteado, em razão de que eu estava naquele meio, né? E tinha saído do meio, estava passando para outras atividades. Mas foi uma experiência fantástica. A experiência de você e outras pessoas lá no clube foram fantásticas. Mas aí eu não posso esquecer de falar. Aí eu pensei no Donga e no Tadeu Menezes, né, que eram jogadores ainda, né? Eu digo, eu pensei comigo, esses caras vão me incomodar lá. Mas, ledo engano, me enganei redondamente. Eram os caras que ponteavam, os caras que eram atletas na concepção da palavra. Podiam fazer alguma coisa que não era correta fora dali, mas isso aí nunca interferiu na atividade deles dentro das 4 linhas. E os caras corretíssimos também. E eram outros veteranos que tinham lá também, não é? Então, o futebol me deu muitas alegrias, muitas, no sentido de que eu comecei a trabalhar, comecei a minha atividade profissional no futebol. E foi o que me deu uma alavanca para que eu me tornasse hoje o homem que eu sou, o pouco que eu tenho, mas foram coisas conquistadas com sacrifício e com trabalho. Graças a vocês, jogadores de futebol, atletas de futebol. O senhor sabe que em tudo na vida também se precisa de um pouco de sorte, né? Às vezes só a competência não basta, se precisa também de sorte. E você foi um cara que teve sorte, porque, por exemplo, citou 2 nomes aí que, é de tirar o chapéu, Tadeu Menezes e Donga. Tá louco? Não tem o que não elogiar Tadeu Menezes e Donga. Pegou um time na época, a sua primeira experiência, que era recheado de veteranos, mas veteranos de cabeça boas, né? Robertão, Moroni, Sadi... Não, depois o Valdo... Valdo... Eu citei esses 2 nomes ali, mas tinham outras pessoas fantásticas. Sim, claro. Os Centuriões, os goleiros que tinha, né? O Deca, que era o primeiro goleiro que quando eu comecei em 80 era o saudoso Deca, né? E o Gato também. Então, foram pessoas, não é, incríveis. Então, eu só tenho que elogiar o privilégio que eu tive de participar daquele grupo, né? Que
que só fez com que eu me tornasse parte do homem que eu sou hoje em razão desse tipo de amizade e de carinho que eu recebi. E depois, naquela época, assim, que a gente trabalhou junto aí, né? Começou a surgir aquela gurizada cheia de vontade, mas uma gurizada muito obediente, né? Esse foi um dos motivos, inclusive, que na época que o Tadeu me fez o convite para ir para o Internacional, ele disse para mim, o meu time é um pouco jovem, está subindo bastante gurizada do juvenil, juniores, Sim. e eu quero fazer uma mescla. Pô, aí eu fico lembrando, né? E eu até comentei aqui com o Valdo, com o Plen, com pessoas do Robson, né? Que o Internacional sempre teve sorte em revelar bons jogadores, né? Eu lembro naquela época ali, estava subindo o Almir goleiro, estava subindo o Sandro, o Jaime, o Paulo Roberto, Moroni. o Moroni, o Índio, o Rogerinho, o Sacol, o Claudinho, o Serginho, Virinha. Pô, essa gurizada medonha, essa gurizada que fazia uma correria do cão, tu tá louco, mas, pô, era muito, muito bacana. E o Vela sabendo levar a gurizada, né? Pô, me lembro muito bem daquelas maratonas, meu Deus, daquela maratona ao Trevo de São Pedro, eu ficava doido. Aí, quando eu estava chegando na metade do caminho, eu vi o Índio voltando já. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi legal. Até porque, como a gente falou, né, professor? Era uma preparação física totalmente diferente da preparação física de hoje, né? A gente está relembrando aqui, bem diferente. Tinha especificamente aquele dia maldito para o jogador, sagrado para o preparador físico, que era a quarta-feira, né? Meu Deus, a quarta-feira era um horror. Mas e o papo vai se desenvolvendo. Como é que o senhor vê tudo isso, professor? Essa mudança assim, de comportamento na parte física? Existe uma diferença muito grande. Naquela época, é que a formação profissional da época nas universidades, nas faculdades, né, dos centros de educação física, era muito tecnicista, não é? Então, era o resultado pelo resultado. Pouca teoria nós tivemos. E foi uma das questões que eu tive que analisar quando eu fui convidado pelo Valdir Garcia sobre isso aí, porque no meu currículo não tinha treinamento desportivo. Então, eu, antes de assumir o Inter, eu tive que passar por uma reciclagem com o Valdir e um número grande de livros que ele me emprestou para que eu começasse a me inteirar mais dessa questão. E naquela época, realmente, a questão da distância no treinamento orgânico ela era básico para que o jogador desempenhasse legal as suas funções. Multissaltos, trabalho de agilidade, velocidade. Então, era com uma intensidade diferente de hoje. Mas, por outro lado, Cacau, eu te digo assim, nós jogávamos quarta e domingo. Eu comecei em 1980, 81 até 82, e até mais adiante também, era praticamente todo ano que nós jogávamos. E era quarta e domingo. Então, raramente eu tiveram problemas de lesão, teve, mas não é tanto como se vê hoje em dia os problemas de lesão. Então, o treinamento científico ele evoluiu muito. Para nós ter uma ideia, a sala de musculação lá do Inter, que eu acho que agora não tem mais, aquela lá deve ter outra mais moderna, quem fez ela, quem idealizou todo ele fui eu e o pessoal que era meus estagiários ali. O gladiador, né? Foi o gladiador, né? Aquela máquina. Louco. Gladiador, então, tinha por tudo então, que era seis aquilo tudo foi feito por nós ali, porque não tinha esse tipo. Então, a gente tinha como referência o Gilberto Tim na época, né? Que tinha a musculação, mas só que o Inter era um clube mais avançado, eles tinham condições de comprar isso aí. E nós fizemos uma serralheria aquilo ali. Graças ao saudoso, a gente tem que lembrar do saudoso Luiz Cláudio Melo, que foi presidente lá, que faleceu agora há pouco, né? O Luiz Cláudio, que ele fez me ajudou muito nessa questão. Ele tinha uma loja de construção também, então isso aí. Então, o paralelo que eu posso fazer da preparação física de antes e a de hoje é que hoje o próprio preparador físico tem auxiliares, né? Que antes a gente não tinha. Então, teve situações do Inter, dependendo do treinador, que eu era a parte técnica, a parte física, técnica,
e no final eu tinha que trabalhar com os goleiros também. Que não foi o caso do Tadeu. O caso do Tadeu e outros treinadores, não. Eles assumiam as funções do goleiro, e treinamento de goleiro, a parte técnica e coisa assim. E hoje não. Hoje a estrutura do futebol ela se modificou muito em relação à anterior, ao passado. Hoje, através do simples picar no teu dedo, tu pega o sangue do atleta e tu vê se ele tem capacidade ou condições de jogar 2 jogos por semana. E hoje o futebol também mudou, ele tem essa tal de defesa adiantada, né? Então estão marcando lá adiante. Isso aí, o desgaste do jogador ele é muito grande. É diferente daquela época que tu podia esperar no meio campo, né? Fazia aquele cerca Lourenço, né? O cerca Lourenço que vocês diziam, nunca me meti na parte tática do Tadeu e outros treinadores que eu trabalhei, eles não podem dizer que o preparador físico se meteu. O Tadeu, de vez em quando, me pedia alguma opinião, alguma coisa. Ó, negão, o que tu acha? Fazer assim, assim, vai dar para aguentar o tempo todo? Então, a gente tinha esse tipo de conversa. Mas eu jamais me envolvi na parte tática, assim, para não mexer na seara do profissional, entendeu? E nem era preciso também, mas o Tadeu, a experiência que tinha como treinador e você também como treinador lá do São Borja, do Santa Cruz, então cada um tem que cumprir a sua missão. Mas existe uma diferença, sim, Cacau, da preparação física de hoje e a do passado. A do passado, por incrível que pareça, aquela corridinha que vocês faziam para São Pedro tinha no mínimo 6 quilômetros. Hoje o jogador não corre isso aí. O jogador faz atividade ali, ó, e essa distância não é mais realizada. Mas, em compensação, tem a parte de academia, de musculação e outros tipos de atividade que na época não tinha. Hoje, o equilíbrio, por exemplo, a valência equilíbrio, ela é fundamental para o jogador de futebol. Embora não represente um desgaste orgânico, somente muscular e equilíbrio, que é mais a questão do consciente e do subconsciente, isso aí é fundamental hoje para o atleta equilibrado ele ter um bom chute, coisa nesse sentido. Mas nós fazíamos naquela época também, os caras até gozavam comigo quando eu fazia o avião, pá, lá vem ele com esse aviãozinho aí, mas tu ficava, mas tu te equilibrava, aquilo ali foi coisas que inconscientemente era bom, era muito bom, e muitas vezes nos ajudou para um chute equilibrado, coisas nesse sentido. Mas existe diferença, sim. Tu sabe que eu vejo assim a diferença da época passada para agora. Eu acho, na minha opinião, né, que naquela época a gente trabalhava muito mais fisicamente do que hoje. Sim. Mas lógico que hoje também tu tem que entender que a televisão, o interesse, está fazendo os caras jogar terça, quinta, sábado, segunda, tem jogo toda hora, né? Os caras têm um monte de competição para jogar, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clube, é muito jogo. Então o atleta pouco treina, né? O preparador físico pouco trabalha. Eu acho que hoje o preparador físico de futebol ele trabalha mais recuperação, né? Ajudado por esse pessoal que trabalha ali, o fisiologista, o nutricionista, né? Eles trabalham mais na recuperação do atleta que propriamente na parte física do atleta, né? E eu acho que isso também é um dos motivos de muita lesão, né? As lesões de hoje são lesões muito sérias, lesões, quando acontecem, são lesões graves. E naquela época existia, assim, contratura muscular, uma distensão, que era normal, xeramento, né? Mas era fruto da carga também, né, professor? Sem dúvida. É necessário que se diga também, Cacau, é que essas lesões que acontecem é em razão de que não se teve tempo para fazer uma pré-temporada, por exemplo. Aqui no Inter, não sei se agora acontece, mas todo o tempo que nós trabalhamos ali, nós tínhamos uma direção que valorizava muito essa questão da condição física, orgânica dos jogadores, no sentido de que sempre foi feita uma pré-temporada. E uma pré-temporada bem realizada, com certeza vai dar uma condição muscular e orgânica para os jogadores diferenciadas.
que é o que hoje não tem também. Até nesses os grandes clubes, eles terminam uma competição e continuam jogando, e o atleta tem 10 dias, no máximo 15 dias para poder descansar o corpo, entendeu? Isso aí não é aconselhável, não. Então, por isso, é em razão disso que está acontecendo essas lesões aí. Claro, e existia também o fato que nem você falou, né, professor? A maioria dos clubes, eu trabalhei em muitos clubes do interior, o preparador físico e o treinador tinham que fazer tudo, né? Porque não existia nem... Tinha clubes que não existia nem nutricionista, né? Não existia nutricionista. O cara tinha que ir no amor e tudo, né? De fazer as alimentações do atleta, tudo. Você falou no Tadeu, mas trabalhou aí no Inter ou em outro lugar com outro treinador também, professor? Não, só trabalhei no Inter. Eu tive proposta para sair do Inter, mas por uma questão de estabilidade, eu já tinha me fixado bem em Santa Maria, mas eu passei por treinadores aqui, né? Eu comecei com o Vacaria, o Olavo de Oliveira, né? O saudoso Vacaria, não é? Pelo Gainete, Ernesto Guedes, o Tadeu Menezes e por fim o Deca, e depois com o Tadeu Menezes novamente. Então, eu passei mais por técnico do que por clube, né? Você citou alguns nomes aí. Eu, quando fui coordenador do Novo Hamburgo, na época o Novo Hamburgo subiu pela primeira vez, o meu treinador era o Vacaria, grande Vacaria. E no Juventude eu tive como treinador o Gainete. Pô, que ser humano da mais alta qualidade. Os caras achavam que o Gainete estava sempre bravo, não, era o jeito dele. O Gainete era contador de história, contador de piada, dava risada, mas tinha aquele jeitão dele, os caras achavam que ele estava sempre bravo, né? São figuras que também me marcaram. Tu sabe que tem algum jogo... Gainete agora? Hein? Tu falando no Gainete, Carlos Gainete Filho, ele quando chegou aqui, ele bem carrancudo, assim, né? Ele é sério, né? Sereno, assim, coisa, né? E daí, segunda, terça-feira, na programação da semana, estava com preparação física, parte de atividade física, lá, não era orgânico, muscular, uma coisa assim. E daí ele chegou para mim, ele tinha recém-chegado, chegou no domingo, foi segunda-feira lá, e como não tinha treinador, era eu que estava fazendo uma atividade para os guris lá, um desintoxicante, uma coisa nesse sentido. E daí, disse, amanhã não é preciso tu vir. Mas bem carrancudo, meu Deus do céu. Estão fora, estão fora do esquema. Aí na terça ele armou um circo lá, como você diz, né? E começou a fazer teste com os caras. E, claro, né? Vocês perceberam, né? Que ele queria saber a condição física E daí ele fez todos os testes, deve ter feito a pontuação dele lá e e na quarta-feira chegou para mim, aquele carrancudo, ele sorriu para mim, pensou que eu queria te derrubar, né? Olha, quem está no meio pode a qualquer momento cair, posso até ter caído, mas como é data, eles estão beleza, isso é coisa deles, eles não querem jogar, mas eles vão ter que jogar, senão... Professor, era muito legal, eu gostei dele, de trabalhar com ele. Sim. Me diz uma coisa, tu tem algum no Internacional? Eu tenho um, mas primeiro eu vou te perguntar. Tem algum jogo que te marcou bastante, assim, um jogo no Internacional, principalmente, que te marcou, um jogo que positivamente ou negativamente? Não, um jogo inesquecível. Bom, mano. Tem dois jogos. O primeiro foi com o Vasco da Gama aqui, que nós levamos um balaio de bola lá. De bola, não. Nós poderia ser um jogo de 6-3, 6-4, né? Porque o campo estava pesadão, assim, nós não estávamos numa noite boa. Mas, tirando isso aí fora, foi a nossa vitória aqui contra o Vasco na época. Porque o Vasco já tinha preparado todo o staff dele para ficar em Porto Alegre para jogar com o Grêmio, né? Se ele ganhasse aqui, e o Grêmio iria fazer o jogo de volta lá. De ida, de volta. E daí não, eles tiveram que ir para o Rio de Janeiro e
e depois vir para Porto Alegre. Só que eles estavam com a vitória certa, né? E o outro jogo foi a virada nossa contra o Novo Hamburgo, né? Aqui nós saímos perdendo 2-0, a Baixada estava lotadinha, era um jogo importante para nós. E nós conseguimos, nós vencemos 3-2. O saudoso Itamar jogava. O John. O John. Mas devem ter outros jogos assim, mas o que me marcou foram esses 2 jogos. Então eu vou te dizer, eu vou te relembrar o jogo que mais me marcou no Internacional. O jogo foi contra o São Paulo de Rio Grande. Em Rio Grande, o jogo era em Rio Grande contra o São Paulo de Rio Grande. E a gente saiu aí de Santa Maria 1h30 da tarde. O lanche era programado para as 4 horas, porque a viagem era longa, aquele tradicional lanche no ônibus, né? Sim. E esse jogo nós fomos acompanhados, na época, pela presidente Cirlei da Lalanda, que levou a filha e encheu o ônibus de bolacha, refrigerante, salgadinho. Os caras olhavam para a tua cara e davam risada, assim, olha lá, o Vela tá louco. E alguém dizia assim, mas ele é capaz de ainda beliscar alguma coisa. Aquele jogo me marcou muito, porque a gente ganhou o jogo de São Paulo, 1-0, um jogo difícil, ganhou 1-0 de São Paulo. E o pessoal pediu o lanche na volta de novo, e o lanche tinha dado certo. Rapaz do céu, tu tá lembrado disso, não? Lembro, sim, claro. Cara, que figura, aquele jogo ali me marcou muito nacional. E, claro, teve um jogo também que me marcou muito, que foi uma vitória nossa lá em Volta Redonda. Sim. Com 2 gols do Gaguinho, Luiz Fernando. Luiz Fernando, sim, claro. Luiz Fernando Vadil passou aqui na ilha, aqui, ficou no Avaí, ficou de me trazer uma camisa do Avaí, ficou de me convidar para jantar, ficou de me visitar, foi embora e não fez nada disso, cara. Vou te contar, cara. Eu pego ele aí. Sabe que eu acompanho a gurizada aí, ao menos ele parece que cumpre algumas das missões que dão para ele. Ele e o Lionel têm uma amizade muito boa. Eu e o Lionel vamos pegar ele ainda, que ele só enrolou, cara, mentiroso, inventa onda aí, faz onda minha pro Pirinha, pro Rogerinho. Mas isso aí é verdade. Cacau, nós não podemos esquecer hoje que o nosso grande meia esquerda, camisa 10, está de aniversário, né? Então tem que dar mandei um abraço para ele. Aquele foi outro também que eu pedi para ele participar do canal, me enrolou, que não podia, que estava gripado. Aí eu lembrei, mas tem 2 pessoas que mandam nele que ele vai se ferrar. Aí acionei o Play, que o Play manda nele, e aí o Play falou, deixa comigo que eu vou também falar para a Rosana, que é a esposa dele. No outro dia ele estava me ligando, quando é a entrevista. Não, é outro vagabundo, está de aniversário hoje. Mas eu estou pedindo uma coisa, com tanta gente boa a gente está falando, qual é desse grupo aí, qual é o grupo que te marcou mais aí no Internacional? Claro, tu vai me dizer, pelo que eu te conheço, todos, né? Mas sempre tem algum grupo que marca mais, alguns jogadores que marcam mais que os outros. Me diz aí. Não, jogadores é difícil tu pontuar, né, cara? É verdade. Pontuar os jogadores porque eu fui privilegiado, né, Cacau, em razão de que todos os títulos que o Inter conseguiu e as fases melhores foi na minha época, não que fosse por causa minha, não foi em razão disso. Porque se tinha uma direção legal, como tem hoje, né? Hoje diz que tem um presidente lá, e o Dalla Pasqua, que é um cara que está trabalhando muito legal. Na época nós tínhamos também. Mas eu não posso fugir, não é? Quando nós fomos campeões do interior, em 1981, que aquele grupo era um espetáculo, entendeu? Era um grupo, né? Pelas conquistas que tivemos, que deu a possibilidade de nós participar do Campeonato Brasileiro, né? Nós já vínhamos participando da Taça de Prata, outros tipos de taça, mas do Campeonato Brasileiro nós nunca tínhamos, não é chegado a esse nível, né? E até saiu agora nos meios na mídia aí,
nesses meios de comunicação aí, de que colocou ali o nome dos clubes, né? Inclusive tem o Brasil de Pelotas, né? Que os clubes do Rio Grande do Sul que participaram de campeonatos brasileiros. E o nosso Inter SM está ali. Então, isso aí... Um dia eu vou contar para o meu neto, né? O meu portuguesinho lá, sabe que o vovô, na época, era preparador físico aí desse time, ó, que participou do Campeonato Brasileiro. Mas quem sabe não vai participar, não é? Em razão de que as coisas se encaminhem de novo, né? Então, eu colocaria esse grupo aí, Cacau, que era um grupo muito legal, muito legal. Todos foram ótimos, entendeu? E os jogadores, eu acho que não fugiram muito, né? Muitos ficaram, né? E seguiram até jogaram contigo depois, o ano seguinte, 82, 81, não, 82, foi depois que nós... Caiu um pouquinho a internet aí, tá me ouvindo? Caiu o sinal aqui, Claudião. Caiu o sinal aqui. Não estou ouvindo ele. Está me ouvindo, professor? Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo, tranquilo. Tu está me ouvindo? Tinha dado uma caída. Professor, as dificuldades da carreira o senhor já me falou, né? Um negócio diferente do que o senhor imaginava, mas entrou no futebol, gostou, se adaptou, né? Depois resolveu sair de novo. E me dá uma dica aí para o pessoal que está cursando a educação física, que pretende futuramente ser um preparador físico de um clube de futebol. Dá uma dica para essa moçada aí. Claro, a gente sabe que cada profissional da área do esporte tem os seus métodos, né? Cada um tem os seus métodos de trabalho e lógico que o grupo que ele vai comandar tem que se adaptar àquele método dele. Mas qual é a dica mais interessante que o senhor possa dar para esse pessoal aí que está querendo entrar no mundo da bola? Eu penso assim, Cacau, de que os métodos e técnicas do treinamento esportivo, eles não modificam muito. Então, eles têm que estar constantemente se atualizando, não é? Não ficar só no que foi fornecido para eles na academia, no caso da universidade, no centro de educação física, não é? E eles fugir daquela bolha, não é? Porque a ciência esportiva hoje, ela muda de uma hora para outra os procedimentos. São mudados quase que instantaneamente. Então, o que é bom hoje para um grupo de atletas, e hoje o treinamento ele é muito individualizado. Então, a condição física naquela época do Cacau era diferente do índio. Lembra do índio, né? Claro. E do Toninho também. Por exemplo, o Toninho tinha um fôlego de gato, né? Então, era diferente do teu. Então, eu não poderia exigir de ti, ou do Tadeu, no caso, que chegasse na frente do Toninho ou do índio. Seria uma loucura isso aí. Então, hoje em dia, como o preparador físico ele não é sozinho, ele tem auxiliares, então é possível tu individualizar. Então, o que eu penso? Como os métodos e técnicas do treinamento esportivo, e tu tem que seguir aquilo ali, mas te atualizar constantemente, o profissional que quer ser um bom preparador físico, ele tem que se atualizar constantemente, seguir o método. Agora, eu penso que talvez o método ele não seja mais importante do que a forma como tu vai abordar o jogador. Então, eu sabia perfeitamente, quando tu chegava no estádio, se tu estava bem ou não. Eu sabia perfeitamente quando o Robson, o Gerson, o Tadeu Menezes chegavam no estádio, eu sabia. Então, eu olhava para o cara, sabe? Até para um aquecimento, tu já via também como é que o sujeito estava. Então, a parte psicológica do treinamento ela é muito importante. Então, tu tem que conhecer aquele atleta que tu está trabalhando. E tu tem que conhecer pelo que ele vem fazendo e o que ele demonstra para ti. Então, eu cheguei num ponto aqui no clube de que o que eu ia ministrar de treinamento não era mais importante do que
eu entender o jogador primeiro e fazer com que motivar ele de maneira que ele pensasse no jogo que ia ter domingo ou quarta-feira. Então, até o fato de tu dizer, o jogo domingo é importantíssimo para nós, e nós temos que passar por cima. Então, isso aí é um tipo de motivação, não é que não vem lá do treinamento da semana, vem do momento aquele ali, mas ele tem que estar preparado para isso. Então, a minha dica para ele, sigam os métodos e as técnicas atualizadas, não é? Sigam os livros atuais, e o resto é a psicologia que tu tem que entender naquele ambiente de vestiário e até mesmo de campo, né? Que é o que a gente mais trabalha, né? É bem isso mesmo. O preparador físico tem que conhecer o atleta que está recebendo e o atleta também, rapidamente, conhecer o preparador físico. Aí existe confiança entre os dois, né? Aí um facilita o trabalho do outro, né? Porque, às vezes, o jogador que não conhece muito o preparador físico, eu lembro que eu chegava no professor e dizia, professor, hoje estou quebrado, cara. Estou quebrado. Peguei o ônibus à meia-noite, cheguei às 5 horas da manhã, estou quebrado. Então, e muitas vezes, Cacau, muitas vezes nesse ambiente aí, principalmente no ambiente que eu trabalhei, o treinador acompanhava, entendeu? Acompanhava, e vocês ficavam, não é, cestrosos em relação, puta, o cara tá lá, eu falei pro Vela que eu cheguei, que eu não tô legal hoje, que o meu filho chorou a noite inteira, minha mulher teve que dormir, que está amamentando. Então, uma série de situações e de problemas que o atleta tem, como qualquer um tem, que tu não está bem naquela oportunidade. E muitas vezes ele não vai dizer pro carrancudo do Gainete, por exemplo, né? Não vai dizer, ele vai chegar para mim, professor, é assim as coisas, tá? Então, tu tem que fazer um meio-campo ali de maneira que tu tenha um rendimento legal, entendeu? Então, isso aí tudo faz parte do ambiente, entendeu? Eu gostava disso aí, porque gostava desse ambiente em razão de que vocês, né, que se tornaram meus amigos, né? Vocês dificilmente escondiam alguma coisa de mim. Davam umas atalhadas lá, mas eu também sabia. Deixa, hoje ele chegou tarde, então tá bom. Aí fazia que nem observava, entendeu? Não, tu sabe, professor, que na época, eu me lembro na época, que eu fui super correto, primeiro comigo mesmo, e depois com o professor, né? Que chegou a época que eu falei, deu, não tenho mais condições, não tenho mais motivação. Pô, queria renovar o meu contrato, porque eu fiz um bom campeonato pelo Internacional, mas eu já não tinha mais. O futebol estava dizendo para mim, para que tu já está cansado. E não era justo eu atrapalhar o trabalho de um profissional que nem o Vela. Professor, para o pessoal aí, o que faz o professor hoje? Está aposentado, só quer viajar, viaja, vê os netinhos, que maravilha. Sim, eu me aposentei já faz uns 6 anos. Minha vida foi complicada, foi dura. Dura no sentido de que é preciso ser, não é? Ser dura para tu ter uma certa tranquilidade depois de tu estar mais para lá do que para cá, porque eu digo sempre, né, que nós estamos mais para lá do que para cá. Então, tu não vai fazer 70 anos de novo. Eu estou com 71 anos. E hoje, tu sabe que eu continuo. Como o basquete foi um dos meus suportes também na minha vida, eu hoje sou técnico de uma equipe master de basquete aqui de Santa Maria. Eu sou técnico de uma equipe master dos mais 80 do Rio Grande do Sul. E agora, em novembro, tem o Campeonato Brasileiro Master em Maceió. Então, eu estou indo todos esses campeonatos aí. Eu só não consigo mais jogar porque eu estou com 3 próteses. 2 de joelho e uma de quadril. Então, a minha chefe aqui, a minha médica, a minha fisioterapeuta, tudo aqui, ela disse, tu não joga mais, porque se tu jogar, tu já sabe o que vai te acontecer. Aí eu tive que largar de vez. Mas que legal. Então, hoje a gente tem treinamentos aqui dos Master aqui em Santa Maria, né? E o resto eu estou em casa sempre, mas faço academia, caminho. Não parei de fazer atividade nenhuma, né? Até porque a gente precisa disso aí, principalmente os membros inferiores. E a cabeça, ela que vai nos comandar, né? Até o final da nossa vida.
Que legal, professor, que legal, está em atividade, está dentro do que gosta. E agora a pergunta que eu sempre faço no final. Por favor, fala de novo. Não, agora eu falei que bom que está em atividade, está fazendo o que gosta, e agora eu faço sempre uma pergunta no final, né? Que, resumindo tudo isso que a gente falou, essa experiência que o senhor me passou, o momento que o senhor está vivendo ainda hoje, o que mais te marcou de tudo, positivamente, de tudo. Sempre tem alguma coisa que marque mais. O que mais te marcou de tudo isso aí? No meio do futebol? No meio do Foi os futebol, o que amigos. mais? Os amigos. Foi os amigos, né? Foi os amigos que eu criei, não, que caminharam comigo no futebol. Porque foi o meu primeiro contrato profissional com carteira assinada, depois de formado, e foi o futebol. Então, eu não posso esquecer do Inter SM. Até hoje, eu digo para todo mundo que eu sou grato ao Inter, às pessoas que trabalhavam, né, que me contrataram, e os jogadores que me apoiaram. Que me apoiaram. Aquele medo, aquela insegurança que eu tinha profissionalmente, ela se dissipou no momento que eu conheci esses sujeitos aí, esses atletas, que eles me auxiliaram lá no início, sim. Eu não vou dizer, não, o Vela sabia tudo, não, o Vela estava começando uma atividade nova para ele. Então, o que me marcou foi o Inter SM, e agora, por último, foi meu neto, né? Eu não posso deixar de ser feliz em razão do meu primeiro neto. Oxalá veio mais, né? Mas vai ter história. O tempo é de Deus, meu amigo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Não tem como nós fugir disso aí. Eu sou temente a Deus. Esse neto vai saber que o vô dele foi um dos grandes preparadores físicos do futebol gaúcho, com muita história. Nessa entrevista, o meu agradecimento especial ao professor Flávio Pereira Vela, meu último preparador físico como atleta, né? Eu mexo com o Tadeu, mas com o Vela, não. Eu digo que o Tadeu fez eu parar, porque ele estava exigindo que eu fosse de área a área e eu não tinha mais condições. O Vela, não. O Vela fez eu correr. E nessa entrevista dos meus preparadores físicos, com o Vela, que foi o último como atleta, eu também lembrei do professor Neucio Borges, que foi o meu preparador físico no Brasil de Pelotas, do professor Heroíno Machado, foi meu preparador físico, do Bebeto, que foi meu preparador físico, não o Bebeto Rosa, mas o Bebeto, que foi meu preparador físico lá no Londrina, do professor Ridênio Borges, do América de Rio Preto, do Edinho, lá no Esporte Recife, do Ícaro Rodrigues, que foi meu preparador físico no Grêmio, Canela foi meu preparador físico no Pelotas, o Luiz Flávio foi meu preparador físico na Inter de Limeira, poxa, e tantos outros que a memória às vezes falha, mas que me ajudaram bastante. A todos eles, o meu reconhecimento. Professor, obrigado.